Se eu quero me curar, eu preciso escutar quem se curou, não quem tá me garantindo que eu vou morrer. Porque desistiram de mim e falaram assim... Olá, bem-vindos ao canal Pode Contar a Sua História, o podcast que traz pessoas comuns com histórias extraordinárias para contar. Hoje eu vou entrevistar um amigo meu, também foi meu mentorado. Eu vou falar com Oswaldo Calvo, mais conhecido como DJ Júnior C. Ele tem 20 anos de estrada nesse segmento como DJ, ele é formado em engenharia de áudio. Ele é casado com a Thalita, que foi já a nossa convidada aqui no canal, pai da Luna de 4 anos. E hoje ele vai falar de um projeto muito interessante que ele está dirigindo com a família dele, que chama DCI, Despertar da Cura Interior. Querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, Um orgulho tantos receber anos você tá aqui assim, né? no meu canal. E eu com te tanta conheço história como pra terapeuta e eu sei da sua história e eu falei que, olha, no meu canal não poderia deixar de entrevistar você. Eu gostaria muito que o mundo ouvisse a sua trajetória, a sua experiência, a sua coragem, a sua resiliência, enfim, gente. Gratidão. Vou deixar aqui com o protagonista, ele vai contar uma história de como que ele saiu do universo da música para o universo da cura, né? Da A música também transformação. se tornou isso, né? É. Com as frequências de cura. Inclusive eu vou fazer uma apresentação no Réveillon, que é com as frequências de cura. É um outro projeto. Ai, que incrível! Muito bem, vamos lá. É na Chapada. Alto Paraíso? Chama... do pessoal do Natural Vibe. Eu não me lembro o nome agora exato. Ai, caramba. Daqui a pouco Acho que é o Réveillon da pessoa do vem. Natural Vibe. Se entrar Natural Vibe, @Natural Vibe no Instagram, vocês vão ter todas as informações no meu Instagram também. Virada Natural Vibe. Mas conta aqui pro pessoal, deixa o pessoal conhecer a sua paixão que é a música, né? A sua carreira de DJ, o que você experimentou, como você se conectava, como era esse trabalho. Eu fui muito privilegiado, assim, porque eu tive a oportunidade de me experimentar, viver daquilo que eu sempre sonhei ser. E eu fui muito bem sucedido, fiz uma carreira onde eu me consolidei, tive muito sucesso durante um certo período, mas tive muito apoio dos meus pais no início, isso foi muito bacana para mim. Então eu tive esse privilégio de viver e me sustentar do meu sonho, e me sustentar bem. Uau! Mas algumas coisas fizeram me perder no meio do caminho. Tá bom. E hoje eu consigo ver. O que aconteceu, né? Eu sempre me dediquei a isso, como um atleta se dedica a ganhar uma medalha olímpica. Só que chegou uma hora que eu já tinha conquistado algumas medalhas olímpicas, e aí eu comecei a sentir um determinado vazio, que na época eu não sabia identificar. Tá. Mas ao mesmo tempo eu também não queria pedir ajuda, porque eu não queria que ninguém soubesse que aquela pessoa bem resolvida, bem sucedida, passava por esse tipo de problema. Tá. Então, dos meus 25 até os meus 29 anos, eu vivi um período muito nebuloso, onde tudo aquilo que me foi recomendado como um símbolo de sucesso já não sustentava mais algo que eu queria, que eu não sabia naquela época, mas estava além da música. Era um reencontro comigo mesmo. Tá. Que eu me perdia, que esse Oswaldo tinha se perdido completamente no Júnior C. Tá. E aí começava abuso de droga, tive uma overdose, eu passei por alguns momentos onde eu fui buscar nesse lado de fora a forma desse escapismo, que era onde eu conseguia me sentir bem comigo mesmo, livre de mim mesmo, na verdade, né? E aí, nessa busca desenfreada e por caminhos tortos de como me livrar de mim mesmo, eu acabei tendo essa overdose, e depois dela eu fui querer encontrar um jeito de mudar, porque eu vi que estava insustentável a minha vida. Porque eu não conseguia entender como uma pessoa que tinha tudo, uma pessoa que para o mundo era um símbolo de sucesso, mas para dentro de si era o maior fracasso que existia.
E eu sempre E via... é muito jovem, não tinha maturidade. Não tinha Essa fase de 25, Não, mas 26 eu anos, estourei... é muito raro você ter um jovem nessa idade que tem pé no chão, maturidade, um pouquinho de inteligência emocional. Ele está no processo de construção ainda nessa fase. Eu estourei com 18 anos. Muito precoce. Com 18, 19 anos, eu ainda estava na escola. Uau. Eu chegava dirigindo meu carro na escola, que eu comprei. Uau. Um Alfa Romeo Sportwagon 156. Com o seu trabalho, tão jovem. Então... Num segmento que é muito difícil ter sucesso, né? Foi... Parecia que tudo convergeu para dar... Tudo parece que convergiu para dar certo. Tá. Eu não sabia explicar. Você focou na sua paixão hoje, Exatamente. você sabe, né? E era uma coisa, aquela paixão no início, aquele entusiasmo de adolescente. Uhum. Só que aí depois você vai conquistando certas coisas, seus valores e vontades vão mudando junto com isso. Sim. E aí aquilo que era uma paixão pela música começou a se tornar também paixão por coisas materiais, que eu também precisava ter para ter o meu valor, para me sentir que eu era alguém para mim mesmo e para o mundo. Qual foi o maior público de que você já tocou na sua fase de 40 mil pessoas. Uau! Que eventos bacanas que você já participou? Eu participei de a maioria dos festivais brasileiros, todos eu participei, mas esse que foi uma turnê que eu fiz com o David Guetta. Uau! E aí teve um show aqui em São Paulo que deu 40 mil pessoas, um show em Campo Grande que deu esse número também. Então, imagina 40 mil pessoas de público ali para você, vibrando com você, curtindo o seu trabalho, a sua energia. Pois é. E aí quando aquilo terminava, quando eu saía do palco, saía daquela euforia, ou quando eu não estava no after hour, sendo ali o centro da atenção, eu começava a entrar numa paranoia de que eu ainda não era o suficiente. Nossa. E que já estava muito tarde. Isso com 25 anos de idade. E que com 25 anos de idade eu já devia ser o grande mega superstar. E aí aquilo me colocava numa posição onde eu era meu pior inimigo. Eu me martirizava literalmente 24 horas por dia por não estar naquela posição. Uma autocobrança violenta e tirana. E aí já não era mais sobre o caminho, era sobre o destino. E aí já não tinha mais aquele prazer daquele menino que amava o que ele fazia. Ele era um cara que só pensava no topo e no sucesso. Ele não conseguia aproveitar o que ele ganhava. Não curtia o processo, tudo acabava muito rápido. Eu achava que quando eu alcançasse aqui, ali sim eu ia reconhecer o meu valor. Aí eu alcançava lá, aquilo lá acabava muito rápido para mim, porque já tinha um próximo. Era que nem comprar uma roupa nova. Logo aquela roupa você não tem mais vontade de usar ela, aí você precisa de uma outra, de um outro. Aí quando você vê, você não percebe, mas você já está escravo de uma coisa que tirou de você a sua essência. Poder da distração, né? Exatamente. O ego, ele se envaidece muito fácil. Exatamente. E aí veio essas crises existenciais profundas. Eu fui buscar ajuda onde não tinha ajuda, tinha mais problema. E ali não é ajuda, é fuga, né? Exatamente. Exatamente. E aí até que veio aquele ponto que você sabe, em 2016. Olha que interessante, né? Em 2016 eu estava vivendo o auge da minha carreira. O auge da minha carreira. Mas também o auge da minha depressão. Era proporcional. E aí Mas olha que interessante você... Mais uma vez quero te agradecer por você se expor e abrir isso, compartilhar esse sofrimento, essa dor, porque quantas pessoas não estão, talvez neste momento,
passando pelo que você passou, numa era hoje dos retornos rápidos, né? Hoje todo mundo quer rápido, hoje os jovens enriquecem muito rápido porque oferta de ferramentas aí com internet, inteligência artificial e uma série de coisas, né? Você foi com a música, mas tem muitos jovens hoje tendo acesso a recursos financeiros muito altos e não tem estrutura para isso. Tá oco por dentro, né? Não trabalhou espiritualidade, não trabalhou fé, não trabalhou valores, tem só a casca por fora, né? E não só jovens também, mas altos executivos que, uau, consegui CEO de uma empresa, não sei o quê, e dei minha vida, dei meu sangue, perdi minha família, não vi meus filhos crescerem e larga tudo, né? Quantas e quantas pessoas passaram por um processo que você está passando, e eu acho muito bacana você compartilhar isso, e o mais importante agora, mostrar como que você saiu disso, né? Como que você foi saindo desse tufão, desse furacão, e foi fazendo o seu processo de autorresgate, né? O que me tirou disso foi quando eu descobri, quando em 2016 eu descobri que eu tinha um câncer terminal no cérebro. Como que foi essa experiência? Como você descobriu isso? Eu tava com uma parte do meu lábio paralisada. E aí, ali, eu fui no hospital ver o que tinha acontecido. Achei que eu tivesse tido, tipo, um AVC dormindo, alguma coisa. Eu falei, alguma coisa deve estar acontecendo. Como era a boca torta, eu falei, será que eu tive um AVC e não percebi? Foi leve, assim? Eu não tinha a menor ideia. Nem sabia o que era um AVC, o que ele poderia fazer. Eu sabia que ele paralisava algumas partes do corpo, que era grave. Aí eu fui lá ver no hospital. Quando eu cheguei lá, fizeram uma tomografia e acharam um tumor de 5x5 no meu cérebro. Você tinha quantos anos? 29, foi em 2016. Eu tinha acabado de assinar um contrato com uma multinacional de boné chamada New Era, onde eles me convidaram para fazer uma edição limitada levando o meu nome para vender no mundo inteiro. Uau! Eu estava com a minha música em primeiro lugar em vários rankings. A sensação que eu tinha naquela época... Tudo no mesmo ano? Tudo na mesma época? No mesmo ano. E quando eu descobri, eu falei, não acredito, eu cheguei tão perto. Eu cheguei tão perto, eu não acredito que isso está acontecendo agora. Eu dentro do hospital, indo fazer uma cirurgia que eu poderia voltar com uma série de sequelas, né? Que não era só... o cérebro, ele não tem margem para erro, né? Sim. Qualquer coisinha, você pode ter uma série de sequelas que... O menino que estava no leito de UTI do meu lado voltou da cirurgia cego e mudo. Da minha idade. E eu tendo que enfrentar essa realidade para entrar na minha. E aí chegou ali que aquele é um momento onde parece que tudo que eu dei valor a minha vida inteira não tinha significado nenhum frente à morte iminente. E aí ali parece que eu fiquei pelado. Literalmente. Literalmente assim, pelado. E aí uma série de conflitos que eu carregava não faziam mais sentido. E aí eu comecei a reavaliar a minha vida, os meus valores. É o que todo mundo fala, né? Quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença incurável, um câncer, uma AIDS, alguma coisa assim, todo mundo fala que tem a mesma sensação, ver um filme passando, né, na frente, e você, mas é instintivo, automaticamente você já faz uma ressignificação de um monte de coisa ali, Exatamente. Né? Poxa, tudo que eu tenho, tudo que eu, né, como assim eu corro o risco de largar e deixar isso tudo, né? Exatamente. E aí eu comecei a entender que não era sobre chegar lá, era sobre conseguir estar aqui. Eu me afastar de tudo e achar que eu era a última bolacha do pacote me colocou eu me autocolocava numa posição onde meus pais já não queria saber de conselho de pai, de mãe, não queria saber de conselho de ninguém, eu queria saber de ser o próximo grande nome da cena eletrônica. E aí isso é tão vazio, tão vazio, que quando você tenta encontrar um chão para voltar para o centro, não existe mais.
E ali é uma grande lição de humildade, porque você está diante de uma força que, independente do que você faça, você vai perder. Pelo menos foi assim que foi o que me falaram, né? Falaram que você tem um glioblastoma multiforme, fazendo quimio-radioterapia são 6 meses, com sorte, 1 ano de vida. Com sorte, 1 ano de vida fazendo a quimio-radioterapia. E aí ali eu voltei para casa. Ali eu fui buscar os meus pais, ali eu fui buscar onde eu podia me ancorar. E aí eu fui ler livros de autoconhecimento. E aí eu fui me conhecer, eu fui me entender. E aí eu comecei a nadar naquele mar da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui. E aí aquilo começou, por mais que fosse O seu processo de busca de cura começou nessa chave. Com certeza absoluta. Por quê? Você acha realmente que toda essa inteligência que cerca a gente, você tem um conhecimento vasto, principalmente do que diz respeito à física quântica, dos ensinamentos do Hélio Couto. Você realmente acha que uma doença ou um problema, que hoje vendo com a minha autoridade que eu tenho hoje, né? Que aparece na vida de alguém, é para acabar com a vida dele? Não. É um recado. É o primeiro passo de uma transformação profunda, para que ele possa fazer uma reavaliação de vida. E aí, o que está em descompasso, né? Aí você começa a... O que eu estou fazendo que não faz mais sentido? Porque se eu tenho 12 meses de vida, não dá mais para eu perder tempo com o que eu não queria fazer. Não dá mais para eu... Né? Você fica muito assertivo no que você quer e no que você não quer para sua vida. E você toma as atitudes que precisam ser tomadas para que isso aconteça. Exatamente. E aí, nessa busca, eu entendi que existia uma força além de qualquer capacidade humana que poderia me ajudar. E dentro desse vácuo quântico. E se eu pudesse realmente me desmembrar, como o professor Hélio fala, entrar nesse espaço vazio para poder receber alguma informação que possa me ajudar, porque eu queria salvar minha vida. Isso aqui tá super bonitinho, tá bacana, mas eu tava também por dentro desesperado. Sim. Eu sabia que não existia outra saída para mim que não fosse buscar ajuda em algo que não fosse o homem. Tá. E você acha que veio da onde essa percepção? Eu cheguei... Né? Essa percepção, né? Essa força da sua centelha. Que tá disponível para todas as pessoas. Não existe ninguém que é abençoado ou melhor. Não existe essa história mais ou menos. Não, todo mundo tá... Vem da mesma fonte primordial. Exatamente. E toda a informação está disponível para todas as pessoas. Sim. Aí o que eu fiz? Quando você está despido de todas essas crenças, de tudo que você achava que você era, de tudo que você achava que era verdade, de tudo que você achava que era mentira, de bom, de ruim, aí você consegue abrir espaço. E lá ali eu pedi uma ajuda. Tá bom. E eu falei, qual é o caminho para eu conseguir salvar minha vida? O que eu preciso fazer? Para onde eu vou? E aí parecia que foi uma coisa instantânea. Chegou para mim e falou assim, encontre quem se curou de doenças terminais e faça o que eles fizeram. Tá. E aí foi onde eu comecei a entender o que era escutar a sua intuição. Porque quando isso bateu em mim, mas não tinha nenhum profissional de qualquer área que fosse, do maior especialista que sabe de tudo e que fez não sei o quê e que tem todos os PhDs e diplomas possíveis, que falasse para mim que aquilo era mentira. Eu tinha certeza absoluta. Foi como, sabe quando o cientista ele descobre aquela equação de décadas e dá aquele eureka? Foi isso que aconteceu dentro da minha cabeça.
E aí nesse eureka eu falei, bom, então, eu falei, cara, mas é óbvio, faz todo sentido. Que incrível eu falei, você ouvir a sua intuição, que bacana. Acessar e escutar e entender, né? mas sabe uma coisa que eu vejo que foi muito importante? Não ter saída foi a melhor saída que eu tive. Tá bom. Eu não tinha outra opção que não fosse fazer. Esse caminho. Tá. Então foi a melhor falta de opção que já me aconteceu. É aquele famoso, é a tradução do que o ditado popular fala. Deus escreve certo por linhas tortas. Então a hora que eu te espremei, te botar num funil, não reclama do processo, porque é ali onde você... eu já limpei todas as alternativas e te mostrei o caminho. É isso. E aí foi tão lógico para mim, porque eu falei, cara, é tão óbvio. Se eu quero me curar, eu preciso escutar quem se curou, não quem tá me garantindo que eu vou morrer. Porque desistiram de mim e falaram assim, olha, a gente vai te dar o tratamento tradicional de quimio-radioterapia e não vai dar certo. E é o que tem para hoje e se contente com isso. Não foi nada agressivo. Eu senti que ali eles estavam tentando fazer o melhor por mim, por mais que naquela época eu não entendi eles dessa forma. Eu achava um insulto. Ele dizer para mim que eu só tinha um ano de vida, com sorte. Eu achava um insulto assim. E eu falava, eu me nego, dentro de mim, né, eu pensava assim, eu me nego a ser um paciente paliativo. Eu me nego a acordar todos os dias da minha vida, sentar numa poltrona e fazer algo que eu sei que vai me matar, que não vai me ajudar em nada. Cadê minha honra nisso tudo? Eu preciso lutar pela minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando você muda a sua referência, quando eu comecei a encontrar gente que tinha se curado de doença terminal, quando eu comecei a encontrar gente que tinha se curado de AIDS, quando eu tinha se curado de todos os tipos de diabetes que você pode imaginar, de esclerose lateral homeotrófica, de todos os tipos de câncer terminais que você pode imaginar, de várias idades diferentes, bebês de 1 ano a senhores com 80 anos de idade. E aí, foi muito interessante porque eu assisti um documentário, pegava o nome da pessoa e eu precisava ter um critério, porque eu também não queria ficar tendo recidivo o tempo inteiro, eu queria me curar, eu não queria ficar tratando a doença. E aí eu falei, bom, eu preciso entender se essa pessoa, primeiro, que eu vi aqui no documentário, primeiro, se ela ainda está viva, e segundo, há quanto tempo e se ela ainda não teve uma recidiva ao longo desse caminho. Aí beleza, dentro desse critério eu conseguia ser mais assertivo no meu caminho de cura. Mas era uma força tão grande assim, Andréia, que às vezes eu vendo aqui agora, é difícil de eu acreditar que ali existiu uma força só minha. Que interessante isso. Analisando hoje, é difícil de acreditar que ali existiu uma força só minha. E aí, quando eu vi a história de uma pessoa, eu falei assim, bom, eu preciso entrevistar falar com o máximo de pessoas. Aí eu encontrava o nome, encontrava lá no Facebook, conversava com ela, às vezes entrava em contato com a produtora que fez o documentário e pedia se eles me passavam contato. Todo mundo ajudava, todo mundo passava, todo mundo me passava as informações e aí eu encontrava as pessoas. Eram pessoas que estavam vivas há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, sem nenhuma recidiva. E aí, conforme eu conversava com essas pessoas, o que tinha em comum entre todas, o que tinha em comum sem entre elas? exceção, de câncer terminal, nenhuma fez quimio-radioterapia. Você tá brincando, jura? E quem fez parou no meio do caminho. Porque a gente sabe, óbvio que todo mundo conhece que a quimio, a rádio, salvou também muitas vidas, mas é um tratamento muito agressivo que quando a pessoa tem essa anomalia do câncer, o corpo fica debilitado.
E a quimio e a rádio, ela não destrói só as células cancerígenas, como também prejudica as células boas, baixando mais ainda a imunidade. Sim. No momento que a pessoa mais precisa é aumentar a imunidade para o exército dos bonzinhos ser maior que o exército do mal, que está lá dentro daquela luta dentro do corpo da pessoa. E mais do que isso, eu aprendi a ter uma outra perspectiva. Por que ainda a medicina não transformou? Tanta coisa tem já revolucionada na medicina, mas enfim, a gente sabe que tem uma outra vertente nesse caminho. Sim, sim. Isso me chocou. Mas ao mesmo tempo fazia sentido. Mas se não vai funcionar, por que o paciente vai fazer? Isso é uma coisa que eu pensei também, mas se não dá certo, eu vou fazer por quê? E aí, beleza, vamos supor que eu sobreviva 2 anos. Em quais condições? Boa pergunta, boa reflexão. Levando radiação no cérebro? Corpo inteiro, envenenando o corpo Em quais condições? Então, quando eu comecei a encontrar essas pessoas, aí a perspectiva mudou. Tá. Eu não era mais um rebelde paciente solitário. Um paciente terminal. Eu era uma pessoa que tinha as armas na mão para poder me curar. Se elas conseguiram, eu quero saber o mesmo caminho que elas fizeram para eu fazer também. Passo número 2, que todo mundo fez. Todas, sem exceção, iniciaram uma dieta à base de plantas. Ah, tá. Com alimentos orgânicos e uma dose cavalar de suco verde. Tá. Porque ele é altamente antioxidante, né? A questão não é essa. Ele é nutritivo, ponto. antioxidante, detox, né? Esse é um ponto. O que eu aprendi com eles? Que o problema não era o câncer. Que o problema era o sistema que permitiu que o câncer existisse. Era o ambiente tóxico que as células estavam vivendo. Exatamente. Tá bom. Então não era sobre curar o câncer, era sobre restabelecer o sistema. Tá. Para que dentro daquele sistema não existisse a possibilidade de um câncer existir. Eliminar todo o ambiente tóxico favorável à célula cancerígena. E aí o que eles fizeram? Começaram a aparar todas as arestas que pudessem gerar um ambiente inflamatório, ácido oxidativo dentro do corpo. E aí o que você faz? Isso tá no sabonete que você usa, no shampoo que você usa, no ar que você respira, na comida que você come. Na água que você bebe. Na água que você bebe. Na radiação eletromagnética que você recebe. Então, eles começaram a me ensinar que o meu corpo era a tecnologia mais organizada e avançada de cura que existia. E o pior que é. Contanto que eu desse as condições para que... Você chegou a ler aquele livro do Joe Dispenza, O Homem Sobrenatural? Sim, o Joe Dispenza... Ele se curou, né? A história dele foi fenomenal. Ele me inspirou. Eu comecei, paralelo a tudo isso, elas cuidavam da mente. Tá. Completamente. Elas entendiam que existiam padrões comportamentais, crenças, traumas na vida dela. Porque assim, a gente está falando de uma coisa que é multifatorial, né? Se o nosso sistema, se tudo que a gente pensa, que se transforma dentro do nosso corpo em emoção, e essa emoção libera uma série de... Tem bioquímica nas emoções. Tanto é que se mede com oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina. Do nosso corpo. Então, a gente está falando de uma outra forma de oxidar, de inflamar e de acidificar o sistema. Sim. Então, era muito importante que você cuidava disso aqui também. E aí, o processo, quando você começa a mudar a sua alimentação... A alimentação é só um tijolinho dentro dessa estrutura. Importante, mas todos são fundamentais. Porque o que a célula precisa para se restabelecer? Oxigênio. Se nutrir. Vitaminas, oxigênio, minerais. Hidratação. Exatamente. Uma água também, uma água alcalina. Exatamente. Então, você imagina, você tira toda a toxicidade e dá um aporte gigantesco de nutrição. Pô, como é que a pessoa curou a AIDS?
Como é que essas doenças incuráveis estavam sendo curadas? Né? Dando para o organismo o que ele precisa para conseguir curar. Simples assim. E aí vem a... Como é que você quer que uma Ferrari performe numa pista de corrida? Põe uma gasolina boa. É, exatamente isso. Eu olhava, né? eu comecei... Não vai botar uma gasolina batizada num carro dele com um motor tão delicado que ele vai adoecer e vai estourar o motor, vai prejudicar, né? Exatamente. O óleo sujo, tudo sujo. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso corpo. A gente é uma Ferrari, entre aspas, uma super máquina, mas põe gasolina ruim, não põe água no carburador, bagunça tudo. Depois quer que o corpo vai lá na pista e dá 220. Não tem como. E tem outro porém também, né? Fazendo essa analogia, né? Se você imaginar, o que eu percebi? O que aquelas pessoas me ensinaram? Da hora que você acorda até a hora que você dorme, você só degrada o seu sistema. Com o que você come no seu café da manhã... Os pensamentos que você tem... Exatamente. Aí você vai pro trabalho e todo aquele estresse, e a forma como você enxerga o ambiente e as pessoas. Depois você vai pro seu almoço, aí você come toda aquela coisa. E aí depois você tem todo o estresse do trabalho à tarde. Aí depois, à noite, a pessoa não tem uma qualidade adequada de sono. E aí você começa a entender por que uma hora o sistema começa a colapsar. Hoje, os dados, 1 a cada 2 pessoas vai ter câncer até o final da vida, ao longo da vida. Se continuar com o estilo de vida que tem. Não, todo tóxico, e será que o problema está em aumentar, descobrir um novo medicamento? Essa não é a solução, aliás. Será que a solução está em descobrir uma medicação que seja a cura para tudo? Sabe por que não? Porque no dia seguinte você vai começar a degradar de novo o sistema. E isso é ótimo para a indústria, porque ela vai fazer você comprar esse medicamento o tempo inteiro. E aí, óbvio que esse medicamento vai ter efeito colateral e vai ter efeitos colaterais, que vai prejudicar. Vai consertar uma coisa e estragar duas, três. Como Então, o que eu entendi? Eu não mudei de vida, eu não mudei meu estilo de vida porque eu quis mudar meu estilo de vida. Eu mudei meu estilo de vida, minha alimentação, não porque eu achei bonito, foi uma questão de sobrevivência. E quando aquilo começou, e quando eu comecei a sentir os primeiros efeitos daquilo, aí eu comecei a entender que o câncer era toda a mudança que eu busquei e que eu pedi e que eu queria lá atrás. Como que eu faço para me preencher? Ressignificando tudo na sua vida. Ressignificando tudo. E foi através de uma dor. Se libertando de tudo na sua vida. Se libertando de tudo na sua vida. Então, o que eu sempre falo para as pessoas quando eu ajudo elas, muitas pessoas entram em contato comigo, eu tenho o Despertar da Cura Interior, onde eu mentoro essas pessoas, ajudo elas a mudar a alimentação, ajudo elas com meditação, inclusive do Dr. Joe Dispenza, e indico, por que foi muito bom isso? Com a informação na mão, você consegue fazer melhores escolhas. Sim. E aí, eu não estava sozinho, eu precisei encontrar médicos que podiam acompanhar meu quadro clínico, porque eu não tive oncologista. E aí, porque eu não ia fazer quimio-radioterapia, não tinha. E aí, eu só fazia um acompanhamento para ver se fazia não é tomografia, ressonância eletromagnética, para acompanhar se tinha voltado, se não tinha voltado, Mas eu precisava ter um acompanhamento. Como é que estavam meus parâmetros tumorais? Como é que estavam meus parâmetros inflamatórios? Eu precisava ter alguém que olhasse para minha alimentação e também me chancelasse ela, sabe? E aí, olha que interessante. De novo, sem querer, chegou até mim. Nisso, de eu precisar, de eu buscar. Quando você coloca a sua energia em uma coisa e você tem uma certeza absoluta dentro de você que aquilo é o seu caminho, tudo parece a sensação que eu tenho. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu quis ser DJ.
não existia dúvida. Quando eu vi outras referências, não existia dúvida para mim. Eu sabia que aquele era o meu caminho, eu estava disposto a tudo. Eu ia abandonar tudo que fosse possível. Tudo à sua volta começa a convergir para que aquilo dê certo. Porque isso é o despertar da consciência. Você encaixa no eixo. E aí é o que a gente fala, você entra no fluxo, que é a sensação que você acabou de descrever. Tudo começou a convergir. Não é que tudo começou a convergir. Você entrou no fluxo da conversão. Exatamente. Você estava fora dele, porque ele estava funcionando sem você. Porque eu mudei a frequência. O câncer me obrigou a mudar a frequência. É isso aí. E aí, o que apareceu? Apareceu também uma senhora, a minha primeira médica foi uma senhora, que ela não era médica com CRM, ela era formada pela medicina tradicional chinesa. E aí eu descobri um outro mundo de uma medicina... A Nice? Não, a doutora Elisa. A Elisa, tá. Eu conheci ela. Eu descobri um outro mundo que era a medicina tradicional chinesa. E a medicina de verdade. É a base da medicina de verdade, E aí né? eu descobri o que era a medicina, que para mim era a medicina de verdade. Claro, não estou falando o meu neurocirurgião. Cara, a cirurgia, ela é primordial para salvar a vida das pessoas. Mas a prescrição medicamentosa, eu acho que ela perdeu um pouco o controle. Você não é mais um indivíduo a ser observado em uma série de aspectos. Você é uma pessoa com um problema, para aquele problema, idade, peso e altura, é esse medicamento aqui. Tantas gramas, se você ficar ruim a gente diminui, se não fazer efeito a gente aumenta a dose. Não é assim? E aí, quando eu descobri a medicina tradicional chinesa com ela, o dia ela me explicou tudo, aí eu encontrei mais respostas ainda. E aí, olha que interessante. Quando ela começou a me falar o que eu tinha que largar e o que eu tinha que fazer, batia de frente com tudo que as pessoas que tinham se curado fizeram. Eu penso, é por isso que ela está curando tantas pessoas com a alimentação. Eu convivi com ela há 5 anos. E eu vi gente chegar lá com infertilidade e engravidar. Eu vi gente chegar lá com coisas simples e deu um jeito. E vi gente chegar com coisas gravíssimas e dar um jeito também. E eu perguntei para ela, eu falei, você acha que você consegue, que é possível me curar? Ela falou, se você fizer 1000%. Que motivação você precisa mais para fazer? Pois é. Quantas confirmações ao longo desse processo, né? E você foi checando. E ela me falou uma coisa muito interessante também. Porque ela falou, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não tô aqui para curar a sua doença. E não é de ninguém. Eu tô aqui para ajudar você a se reconectar com a sua essência. Porque ela é a fonte de tudo. A alimentação, a acupuntura, isso é parte do processo. Mas o que vai fazer você se curar de verdade é você se reconectar com a sua essência. A sua cura tá lá. E aí ali com ela eu confirmei que a cura ela não se trata de algo físico. Depois dela eu encontrei outros médicos assim, por acaso, que falavam a mesma língua e que me acompanham até hoje. Você ainda vai no Dr. Paulo? Vou. Ele se tornou um dos meus melhores amigos, uma grande referência para mim do que é medicina. Um cara muito consciente. E de como você tratar coisas graves com procedimentos simples e eficazes, sem efeitos colaterais. Desculpa. Muito bom, muito bom. E fala um pouquinho aí do despertar da cura interior. Como que está caminhando esse projeto hoje? Como que você ajuda as pessoas com essa... Como você chama isso? Uma mentoria, terapia? O que acontece? Eu comecei, ao longo desse ano especificamente, muita gente, já vão completar 10 anos, né? Sim. Do diagnóstico. E muita gente encontrava a minha história porque eu dava alguns testemunhos nas minhas redes sociais para ajudar as pessoas, né? E aí aquilo era encaminhado para gente que estava com o mesmo problema. Da mesma forma que você buscou, exatamente, o que você está fazendo está chegando a essas pessoas que estão buscando. Outras pessoas, e essas pessoas me buscavam. E eu ajudava elas informalmente. Falava, eu fiz isso e isso. Inclusive eu fiz até um paperzinho com o que eu assisti,
com alguns artigos que eu julgava sendo os principais para eles entenderem. Isso é material para você fazer um e-book, né? O que comer, o que não comer, que foi o que eu fiz, o que eu aprendi com a doutora Elisa. Como preparar o alimento, porque você também não pode... Tem uma série de coisas que você precisa fazer para preservar a qualidade dele. Então, tudo o que eu aprendi com a doutora Elisa, como você se bloquear de radiação eletromagnética, o que você pode... Quais são as marcas que você compra de sabonete que não tem os químicos, os shampoos, as maquiagens, tudo. O que você pode comprar. Como você começa a parar todas as arestas, os desodorantes. Tudo aqueles componentes que deixam o corpo de higiene com metal pessoal, pesado. de higiene para casa e tudo mais. Exatamente. E aí eu sempre ajudava informalmente essas pessoas. E aí uma menina que eu me apeguei muito, eu tava passei para ela o que ela precisava fazer e tudo mais, ela estava já desenganada também e tudo mais. E ela começou a melhorar muito. Muito, 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 muito. E eu conheci a família dela, tudo. Ela era a melhor amiga de um grande amigo meu, então ele pediu que eu fosse na casa dela, eu acabei me apegando à pessoa. E aí, nessa melhora, ela fazendo acompanhamento com o Dr. Paulo, tudo redondinho. E em um certo ponto, começou a existir um certo medo por parte dos familiares. E botaram ela num tratamento especial que era novo e que estava tendo numa universidade, com um certo quimioterápico. E daquela semana ela começou a piorar, da outra semana piorou, da outra semana piorou, da outra semana piorou, e aí ela faleceu. E aí eu fui no velório dela, e lá quando o pai dela tava com a mão assim no caixão dela, e ele olhou pra mim e falou assim: eu sei que isso não tem nada a ver com você, mas promete uma coisa pra mim. Promete que você não vai parar. Ele acreditou em você. Promete que você vai continuar ajudando outras pessoas. Que nem você ajudou minha filha. Ela melhorou quando ela estava fazendo o que você estava falando para ela fazer. Ai, ai, ai. E aquilo me pegou muito. Ali foi um gatilho. E ali eu entendi que eu estava postergando, eu não queria assumir essa responsabilidade. Eu queria passar uma coisa prática, e aí eu continuava acompanhamento com o Dr. Paulo, que eu sei que ali é garantido que ele tem respaldo, ele é médico, ele tem outros estrutura. Casos de cura e tudo mais, né? Ele tem muitos casos de pessoas que conseguiram se curar com ele. Então tem histórico e é um profissional que eu confio completamente, de olhos fechados. E me sinto tranquilo quando eu indico alguém para ele. E aí, naquele momento eu falei, e a minha mulher, a Thalita, sempre insistia, falava: cara, pelo amor de Deus, você tem que estruturar isso de uma forma mais organizada para ajudar as pessoas e tudo mais. E aí, foi onde eu falei assim: putz, tem coisas na vida que a gente não escolhe. A gente é simplesmente chamado para aquilo. E aí eu fiquei pensando, a morte ela sempre foi uma ótima conselheira para mim. Eu fiquei pensando, como é que seria se eu chegasse lá no final, olhasse para trás, o que eu ia me arrepender de não ter feito assim? Ótima pergunta, ótima. Sempre a gente fala assim, sempre se arrependa do que você faz, nunca do que você deixou de fazer. Porque isso não é um arrependimento, é remorso. E isso corrói as pessoas, né? Porque existe um certo conforto, mesmo que você faça uma grande besteira, você tem um consolo do tipo, não, mas pelo menos eu tentei, eu fiz alguma coisa. Agora, quando você deixa passar a oportunidade, não aproveita, não faz, aquilo não vira um arrependimento, vira um remorso, e vira uma culpa, e vira um câncer. Exatamente, exatamente. Né? Então, sempre se arrependa das cagadas que você fez, nunca das oportunidades que você não aproveitou, porque isso dói. E
E ali, Andréia, quando eu cheguei fiz aquela pergunta pra mim, eu falei assim, eu ia me arrepender de não ter contado a minha história para o máximo de pessoas possível. Esse ia ser meu maior arrependimento. Porque foi isso que te salvou. Exatamente. Porque foi a história das pessoas que fez você virar sua chave. Exatamente. Então é só você dar continuidade a isso, porque agora você faz parte, você é um contador de história, graças a Deus, de sucesso, né? E sabe, um outro fato muito curioso, que a vida é impressionante, a vida ela vai dando sinais, mas às vezes a gente demora para entender, e às vezes demora muitos anos. É assim mesmo, Queria que não fosse assim, mas a doutora Elisa, eu fiquei 5 anos do lado dela e ela falou pra mim, vão ser 5 anos do meu lado, saiba disso, tá? 5 anos do meu lado. E naquela época, pra mim, 5 anos parecia muita coisa, mas hoje já não parece tanto assim. Né? Deu 5 anos e 2 meses ela morreu. Eu fiquei sabendo. E eu aprendi, eu aprendi tudo com ela. Sim. E aí ela me introduziu no taoísmo. Ela mudou. Quer dizer, ela passou o bastão para você. Agora você fala, olha, dá continuidade a tudo. Aliás, você é quer queira, quer não, você também é um mensageiro de dar continuidade, você é um herdeiro, você é um paciente dela, você é um herdeiro dela. Você é um herdeiro e você tem essa missão de dar continuidade a tudo que ela batalhou tanto, porque você é uma prova viva do que tudo que ela falava para as pessoas fazerem, e você fez e constatou que é real. Sim. Então, todos os pacientes dela que seguiram o tratamento são herdeiros dela. Sim. E tem a missão de dar continuidade a todo o legado que ela deixou aí, né? Sim. E paralelo a tudo isso, uma outra pessoa que me inspirou muito, que me ajudou nessa jornada, principalmente com relação à mente, eu tive uma terapeuta, Ana Koda, na época, que era uma professora de meditação, mas ela sabia de várias outras coisas que envolviam até desde constelação familiar até terapia transgeracional e tudo mais e tal. Então, eu estava o tempo inteiro cuidando da mente com ela. Ótimo. E com todos os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza. Então, tudo isso... não tem como você não mudar sua alimentação, não tem como você... Essa consciência, ela vai puxar a mudança de comportamento. Exatamente. Ponto. Não dá para ficar deitando a cabeça no travesseiro sabendo da verdade, vamos dizer, do caminho, da solução e não fazer nada. Mas quando você começa, não tem mais volta. Não. Uma mente expandida nunca regride, lembra? Não tem mais volta. E aí é onde eu entendo o que é a cura de verdade. Porque com o Dr. Paulo, lá na Fundação Célia, eu fui voluntário. Quando a minha saúde ficou boa, eu falei, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar aqui com alguma coisa que vocês precisam no atendimento voluntariado do ambulatório, que eles fazem toda sexta-feira, sem cobrar nada. E aí lá... Muitos pacientes sabiam que eu tinha evoluído muito de um quadro onde era morte certa para uma cura espetacular. Eles perguntavam o que eu tinha feito. Todo mundo vai perguntar isso porque foi você que foi buscar isso também, né? Eles me perguntaram o que eu tinha feito. E quando eu começava a falar de coisas que eram um pouco mais abstratas, tipo mente, ou até mesmo mudar a alimentação, existe um certo ceticismo no começo. É natural, porque eles só conheceram a minha história. Eu fui a única referência de primeira... E aí eu falava assim, eu sei que é difícil para você acreditar, mas isso mudou tanto a minha vida, que você vai entender uma coisa agora, com uma pergunta que eu vou fazer para você. E eles, como eu não era médico, eles tinham muita liberdade comigo. Contavam da vida pessoal deles, falavam de várias coisas, né? E aí eu falei, olha, você gostaria que de repente eu tivesse um poder agora e curasse essa doença? E você voltasse a ser a mesma pessoa que você era antes? Com os mesmos problemas, os mesmos conflitos que você me conta, essas mesmas dores, essas mesmas angústias, esses mesmos arrependimentos. Você gostaria? Todos, não teve um que falou aceitaria, todos falaram não. Mas assim, um não categórico, não. E aí ali você entende, e é o que eu trago para todas as pessoas que eu faço essa mentoria do lado da Thalita. Ninguém tá ali buscando curar uma doença. Todo mundo tá ali buscando curar a própria paz. Buscando encontrar aquele amor próprio. Buscando ter o que é de fato a liberdade. Se libertar de todas essas crenças, se libertar de todos esses medos.
porque, sinceramente, eu não queria me curar se fosse para voltar a ser tudo como antes. Mesmo que chegassem para mim, você vai ser o DJ mais realizado do mundo, o topo do topo do topo. Eu ia falar, não. Para sentir o que eu sentia, para pensar o que eu pensava, para valorizar o que eu valorizava, não quero não, prefiro ir. Uau! Gente, eu espero que vocês tenham aprendido muito com o Oswaldo, deu uma lição. Eu acho que a história dele é curativa, é inspiradora, é disruptiva e eu acredito muito nesse poder da transformação. Eu, como psicanalista, compreendo demais isso, né? E para as pessoas te acharem, né? Conhecerem o seu trabalho, o seu processo aí do DCI, como que as pessoas te encontram? Podem me encontrar na minha rede social, Junior C Music, como artista, que eu também posto coisas lá, ou na minha rede social que eu dedico para isso, exclusivamente, para falar sobre saúde, para falar sobre o câncer, para falar sobre matérias, para falar do Dr. Joe Dispenza, pessoas que conseguiram se curar pela mente. Ótimo, ótimo. É o Cura de Todos, @Cura de Todos. Tá bom. E aí lá vocês vão encontrar o link para poder participar do Despertar da Cura Interior, ou para se informar, ou até para só conversar comigo, pedir um conselho, uma ajuda. Ou indicar para quem está sabendo que tem um amigo, um conhecido, um parente que seria importante conversar com o Oswaldo. Então tá aí as redes sociais dele. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Estou muito feliz de ter ouvido de novo a sua história, meu amigo. Que bom. E a gente se vê na próxima entrevista. Obrigada. Tchau, tchau.